Ok. Ok. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo. Essa obra maravilhosa que chegou ao final, né, que é o livro Libertação. Hoje teremos no preparo Ana Paula, na prece inicial a Yara e encerrando Islane. Eu, por motivo fora do nosso contexto, eu iria apresentar o estudo de hoje. A nossa irmã não pôde estar conosco e irei fazer o capítulo 20. Ana, é com você, Ana. Boa noite. Do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não maisina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Muita paz a todos. Mestre Jesus, mestre de amor e bondade, estamos aqui mais uma vez reunidos e finalizando o estudo do livro Libertação, que tantos ensinamentos nos trouxe, que tantos esclarecimentos está nos dando. E hoje, findando, nós vamos ver o verdadeiro sentido da libertação. Que sejamos todos nós atingidos por esse sentido, por essa libertação, que é aquela que o Cristo veio para trazer para todos nós. Que Fernando seja intuído por seu mentor espiritual e que ele consiga passar para a gente tudo o que ele preparou, tudo que está na linha para nós podermos aprender, crescer, evoluir. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite àqueles que entraram depois. Iremos iniciar o nosso estudo, né, esse último capítulo, como o próprio título do capítulo nos convida, né? O reencontro, como o Gúbio vai falar lá no meio, o epílogo da tarefa, né? O final da tarefa em que eles se comprometeram ali a fazer com Matilde, né? Quando eu conversando antes do estudo, né, com o Fernando, aí você vê o contexto do livro, né? Nós estamos conversando, é até um fato histórico falar dessa narrativa do Gregório, né? Porque quando buscamos o Gregório, o Papa Gregório na internet, né, a história dele, vamos ver tudo que está na narrativa desse livro aqui, condiz com o que a gente pesquisa, que nós pesquisamos, eu pesquisei na internet, né? O que as leis que o Papa Gregório baixou, né? Que ele cancelou leis que tinham no Vaticano de 90 anos para formalizar leis em que instituía ele como o todo-poderoso de tudo. Então, nós vamos perceber ali pela narrativa
da internet que tratava de um espírito muito orgulhoso, muito vaidoso dentro daquilo em que ele executava como um espírito encarnado. E nós vamos ver as lições deixadas no capítulo por Gúbio, né, tendo em vista que nós, quando deixamos o capítulo 19, em que a Matilde deixa uma imensa lição para Margarida em respeito ali à nossa reencarnação, tá? As nossas responsabilidades quando estamos no corpo físico, nós vamos ver que ela, ao sair, ao deixar a Margarida naquele sono reparador, já no seu processo de erguimento do corpo físico para preparar, para receber futuramente aqueles espíritos para um regresso ao corpo físico, ela fala para o Gúbio que iria esperar aquela equipe numa instância ali onde ela pudesse, né, amparar o filho em virtude da diferença da vibração em relação ao local onde ele estava, né? E o capítulo 15, ele vai iniciar assim, dizendo que a noite avançava, mas o nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a passagem externa em si mesmado, pensativo, né? O Gúbio estava ali buscando ali, naquele momento, repassar toda a história, pensando em tudo que ocorreu até chegar a esse momento, mas pensativo que a tarefa, como ele mesmo vai dizer, ainda não tinha chegado ao fim, né? E logo após ele fitou enternecido a filha, que ele deixara lá, já estava convalescendo, né? Como ele mesmo diz aqui, em brado e definido repouso, né? E orou, né? Orou longamente junto a ela na câmara íntima, lá no quarto dela, e em seguida veio anunciar o instante da partida, né? Que ali já estava chegando o final da sua tarefa, né? E sempre que a gente lê um conteúdo desse trazido por André Luiz, sempre fica aquela saudade daquelas personagens que a gente vai também, como leitor, nos apegando às tarefas que ele exercia. Então, o capítulo, ele traz ali para a gente um ensinamento muito grande, né? Eu dividi ele aqui em bloco para ver se eu consigo, junto com vocês, em que o momento em que ele, né, ele vai se dirigir àqueles espíritos que ele já tinham, ele já havia acolhido, né? Ele vai continuar dizendo que aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservaram nas mediações da loucura pelo desequilíbrio do ensinamento a que se havia confiado, né, haviam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Em cada um palpitava o anseio de retificação e de vida nova. Por isto mesmo, talvez cravava um olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador, com que ele devorarem as palavras, porque eles já sabiam que estava chegando ali e o Gúbio ia ter que deixá-los para ele seguir a caminhada dele. Então, ele vai iniciar o discurso, trazendo para aqueles espíritos ali a necessidade que cada um teria de cumprir nas suas jornadas de reparação e de erguimento, né? Então, ele vai dizer de todos os companheiros incorporados à nossa missão desses dias, e avisava Gúbio paternalmente, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração,
surge ao nosso lado, seguem ao nosso lado, com acesso ao círculo de trabalhadores condignos, onde estudantes do bem e da luz acolherão com simpatia as aspirações da vida superior. Eu espero, contudo, que não aguarde milagres na esfera próxima. Então, ele vem alertar todos aqueles que ali, de princípio, né, porque ele falava ali, naquele momento, para dois grupos de espíritos. Aqueles primeiros, em que ele acolheu e que, de pronto, conseguiram aceitar a transformação, né, que vem ali Saldanha e seus familiares, né? Vem também o Leôncio e seus familiares, e também a Margarida, o filho, e todos aqueles que estavam ali com ele, foram todos ali amparados. Mas ele também dirigia as palavras para aqueles espíritos que Saldanha, já sabendo que Margarida tinha recebido apoio, Saldanha não, aliás, perdão, Gregório, já sabendo que Margarida tinha sido auxiliada e que seu principal tarefeiro, Saldanha e Leôncio, tinha se convertido, ele manda mais uma gleba de espíritos para criar aquele tumulto na frente da casa de Margarida. Então, aqueles espíritos, quando vê a transformação de Saldanha, de Leôncio, eles também, cansados de sofrerem, né, na mão de Saldanha, lá na cidade estranha, eles eram escravizados, né, em virtude de trazerem as suas consciências culpadas pelos delitos que tinham cometido, ele era escravizado. Então, aqueles espíritos, percebendo o auxílio e a oportunidade que tinha, também se agarraram naquele momento de ser ajudado. Puxa, se o instrutor conseguiu converter Saldanha e Leôncio, por que ele não pode nos auxiliar? Então, o Gúbio traz essa lição de aviso a todos eles, para que ele, ao chegar nessas colônias, em que nós, quando buscamos as outras obras, vamos ver que são geralmente essas casas transitórias, como nós estudamos, aqui existe a Fabiana de Cristo, são casas transitórias que trabalham com esses espíritos, que desperta para um novo alvorecer, né, para um novo soerguimento, e que muitas vezes são ali aproveitados nas tarefas dessas casas transitórias, mas que eles ainda não estão numa sessão espiritual igual estão André Luiz, igual está a caravana que saiu de nosso lar para ampará-los. Então, eles deixam ali para que a gente veja aqui, para quem lê o capítulo, são lições maravilhosas, né? Ele vai dizer aqui: o trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a quem não faz jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outros tempos, né? Ele traz ali uma alusão muito significativa para todos nós que ainda estamos no corpo físico. A fala de Jesus, que o plantio é livre, mas a colheita ela é sempre obrigatória. Então, que eles não poderiam pleitear coisas maravilhosas se eles têm para trás uma estrada bem longa para reparar, né? É igual uma estrada bem longa, cheia de buraco para a gente tapar, que são os plantios que cada um de nós
fazemos na nossa caminhada terrena. Então, ele vai continuar: somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Então, muitas vezes, nós estamos aqui praticando qualquer delito e a gente pensa que, em virtude de nós escaparmos das leis que estão aqui em vigor na Terra, nós estamos quite com tudo que nós fizemos. E muitas vezes, ao desencarnar, nós estudamos isso o mês de maio todo dentro do livro O Céu e o Inferno, e casou que eu caí, coube para mim falar sobre esses espíritos endurecidos, e que geralmente vai acontecer a mesma coisa quando nós desencarnamos, que nós pensamos que, ao deixar o corpo físico, tudo acaba. E eis que iremos nos bater com a nossa consciência, muitas vezes, cobrando de nós aquilo que não fizemos de bom. E somos, muitas vezes, pegos de surpresa por essas falanges de irmãos que estão lá do outro lado da vida para nos escravizar também. Então, ele coloca aqui: se há um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossa linha de ação ministério dos anjos dominando em nosso caminho evolutivo. Então, nós estamos sempre acompanhados. Não é isso? Nós imaginamos que nós estamos só. E nós nunca estivemos sozinhos na nossa caminhada evolutiva. Não só nas coisas boas que praticamos, porque a lei de Deus, ela é diferente da nossa interpretação, né? Nós julgamos muito, nós só olhamos muito o erro do outro. E Deus, por a lei de Deus, que está escrita em nossa consciência, ela em tudo ela vê, tanto as coisas equivocadas que cometemos, mas as coisas boas que nós também praticamos. Então, nós temos essas duas linhas junto conosco. Temos na Terra aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos acompanham, nos ajudando, mas temos esses anjos do outro lado da vida, temos nossos anjos guardiões, os espíritos amigos, sempre a nos impulsionar a um caminho melhor. Então, ele continua dizendo, né, que ninguém traz os princípios estabelecidos, né? Possuímos agora o que juntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar soluções pacíficas e imediatas para problemas que gastamos longos anos a entertecer. Não é isso? Então, nós não vamos jamais driblar as leis que regem o universo. Nós jamais vamos conseguir, porque reparar é muito mais difícil do que você iniciar algo e dar continuidade dele. Porque sempre que ela se quebra, algo quebra, você tem uma certa dificuldade para reparar aquilo e colocar aquilo da maneira que era antes. Então, assim é a nossa jornada, mas Deus, na sua infinita bondade, né, ele está sempre nos dando as oportunidades, né? E Jesus, ele é muito maravilhoso quando ele diz que ele jamais deixará uma ovelha do rebanho de seu pai desgarrada para trás. Jamais estaremos sendo largados para trás, não é isso? Então, a gente não tem, muitas vezes, a noção da dificuldade que
criamos para nós mesmos quando não conseguimos auxiliar, não, assimilar os ensinos contidos no Evangelho do Cristo, né? Jesus, se nós buscarmos a todo a toda a Escritura e ler, ele está sempre nos dando um guia, sempre para a gente caminhar com segurança. E daí ele vem falar para todos nós que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida, porque sem seguir aquelas instruções, aquele passo a passo que ele deixou para que nós seguíssemos, a gente não consegue ainda, em virtude, né, do nosso caminhar espiritual, conquistar as coisas que nos tornam as pessoas melhores e pessoas mais felizes, né? Eu vou abrir para alguém, se alguém quiser fazer alguma colocação nessa primeira parte em que eu peguei e trouxe, para eu dar uma continuidade. Vou abrir aqui, eu estou marcando a hora aqui, uns 10 minutos, tá bom? Quem quiser falar, só abrir. Fernando, Oi. você trouxe um tema interessante. Aliás, o comentário do livro, ele é todo ele manjar o tempo todo. A questão, e isso me remete ao seguinte: quando a gente olha para uma alma quer dizer, dura, tipo Gregório, empedrecida, né? E a gente percebe o seguinte: a semente do Jequitibá, ela talvez não tenha consciência de quão gigantesco é a árvore, mas ela já carrega toda a informação do que será o Jequitibá ou mesmo uma sequoia, como tão gigantesca é. E provavelmente no estado de semente, você precisa estar adequado a, a, a visitar as profundezas do solo, né? A escuridão, e ali tem um momento ali onde a casca ela começa, que protege a semente, todas aquelas informações, começa a se quebrar. E na hora que ela começa a surgir para uma outra dimensão, aí ela começa a abrir a consciência de quão gigantesca pode ser, né? E assim eu acho que a questão do Gregório, ela no seu reencontro, no seu resgate, é uma coisa semelhante a isso. A casca começa a quebrar, quebra-se a dormência, e aí ele sai daquela casca dura de séculos, né? E aí começa a ver, né, o outro lado, né? O que estava esquecido dentro da consciência profunda, dentro das cavernosas e, é, e densidade dessa questão que é você ainda está agarrado ainda ao postulado das tuas últimas encarnações, sem ter consciência do que seria é, a transcendência do espírito, né? Então, quando ele vê Matilde naquele momento mágico, ele até desafia Matilde para guerrear, né? No tipo uma espada, cadê tua espada, essas coisas todas. E aí, quando ela consegue uma concentração muito grande de energia sendo doada, que Gubbio está ali em completa, digamos assim, meditação, né? Fluindo as energias necessárias para que Matilde pudesse se materializar numa densidade onde você tinha umas frequências assim muito baixas, um espírito de alta vibração fica difícil se manifestar. E por isso que Gubbio, ele ali é incitado a briga, essas coisas todas. Ele até acha que teve um momento em que ele pede lá para as pessoas que ele conseguiu resgatar, para que ficassem em oração. Saldanha chega e fala assim, não, vamos brigar. Não é bem assim, não. Então, eu acho interessante esse desfecho, porque me lembra muito essa analogia com relação à semente, né? A semente, para despertar, ela precisa quebrar a casca. Sim, sim. E você Fernando, vê que... Oi, pode falar, Jane.
Eu acho assim, eu achei esse parágrafo, essa fala inicial do do Gubbio Google. muito interessante, né? Até analisei alguns pedaços aqui, algumas frases, que você até destacou quando ele fala que nós somos os livros vivos, né? Que pensamos e praticamos e os olhos nos veem. Os olhos da justiça divina estão reparando. E outra Sim, frase que eu achei muito interessante também foi essa de quando ele diz que possuímos agora o que juntamos no dia de ontem, e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Coaduna exatamente com o que você falou. O plantio, ele, né, é obrigatório. O plantio, ele é seletivo, mas a colheita, ela é obrigatória. E é sim, justamente isso aí, né? Que quando ele coloca para a gente, que é difícil, e que nos coloca também numa posição de que a nossa trajetória, né, nesse mundo espiritual não vai ter privilégio nenhum, né, para nenhum de nós. E justamente em cima daquilo que nós estivermos fazendo no hoje é que nós vamos realmente buscar o que é necessário para o amanhã. Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso. Essa fala inicial do Gregório, eu ele acho que é Fernando, uma reflexão muito fa- grande. fala, Chiquinho. e eu estava pensando aqui nesse momento que você estava falando aí, estava refletindo, né? E você vê que nada, né, acontece por acaso e que a espiritualidade prepara tudo, né? E de antemão para a gente, né? A página que Ana Paula leu, o alicerce para sua fala, tudo a ver, né, com Nada a essa ver. leitura que a Ana Paula fez. Se ela quiser Sim, comentar, né, se ela estiver com o livro aí, ela pode até falar com mais propriedade. Mas trouxe sim, bastante informação, bastante subsídio, né? A responsabilidade de quem retém mais conhecimento, mais luz, mais crescimento espiritual em relação àqueles que ainda estão despertando. A nossa responsabilidade é muito maior, porque se nós erramos, erramos, né, duplamente, por causa do conhecimento que a gente já tem, né? Aí corroborando aí com o que Fábio falou, que Jane, acho que tudo vem somatizar, que às vezes, né, a gente fica julgando as pessoas pelas suas limitações, pelos seus defeitos, e que vê que a espiritualidade não tem esse olhar. O olhar da espiritualidade é de misericórdia, é de amparo, é de proteção. Se não puder ajudar, ela silencia. A gente deveria, né, seguir esses passos, ter esse entendimento também em nossas vidas. sim. E nós vamos ver mais para frente que o que você está falando, o Saldanha vai propor para a Google, né, que ele estava com medo, assim, olha, a gente tem que se resguardar, vamos montar aqui, como fosse aqui um sentinela, um grupamento para esperar o Gregório, né? E ele deixa essas lições nas palavras que você falou, né? Que nem tu não é dessa maneira que ele iria conquistar o Gregório, né? Então ele vai terminar essa primeira fase, essa primeira fala, porque ele falava para aquele agrupamento de espírito que já tinha condições de ser amparado e ser levado para essas colônias transitórias. Então ele vai dizer que a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta. O entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitado se pretendermos santificadora ascensão. Porque se aqueles espíritos que estão indo ali com ele nessa caravana não tiver em mente essa transformação, nada daquilo em que eles estão querendo se propor, aquela ajuda,
que o Google está oferecendo, vai ser possível se eles não se manter na prece, não se manter na fé, se eles não buscarem um trabalho, se eles não se transformarem, não aproveitarem o tempo, porque o tempo é a hora, como ele fala aqui, a dádiva, e nós perdemos muito, jogamos muito tempo fora e perdemos muitas oportunidades, principalmente nós, trabalhadores da seara. Tudo isso cria uma amostra lá na frente. Então, esses espíritos só iriam conseguir essa ascensão obedecendo esse caminho, esse conselho que ele está dando, né? Então, ele vai continuar, representa, deixa eu ver aqui, felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade. E ainda nesse instante, cabe não esquecer a promessa evangélica, né? Ele vai buscar uma fala de Jesus, muito importante para todos nós no dia de hoje, né? Quem perseverar até o final será salvo. E esse perseverar, muitas vezes a gente diz que não consegue. Esse perseverar não é que nós vamos nos tornar seres angelicais de um dia para o outro. É aquele que luta, é aquele que busca no seu dia a dia, na sua hora. Não é aquele que consegue fazer o que Santo Agostinho nos propõe no Livro dos Espíritos, de fazer aquela catarse do nosso dia, buscar aqueles conselhos que ele dá na questão, para chegar no final da nossa jornada perseverando, conquistando. Não é que nós vamos sair de uma existência espíritos num grau de evolução muito alto. Vamos sair espíritos melhores, vencemos a parte de uma jornada ou ela toda, dependendo de quem está em cada jornada, né? Que somos seres, criaturas individuais, né? Aí ele diz assim, a graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar-lhes os raios e recebê-lo. Ou seja, a nossa transformação. Né? Buscarmos essas qualidades que Jesus veio nos ensinar, não só naquilo que ele falou, mas naquilo que ele exemplificou, né? Então, ele continua, doce intervalo nos mostrou, né, o júbilo reinante, né? Salutar otimismo transbordava em todo. Todos ali estavam felizes, que iam seguir para instâncias melhores de onde ele estava. Então, o Saldanha, de olho fito, né, em Gúbio, né, confundia, deixava André ali, e o Eloy, né, ali numa constrição purificada, para ver como foi que estava tão transformado o Saldanha, né? Depois que ele ouviu as lições de Gúbio lá atrás, quando ele foi ajudar o Gúbio, a ver se conseguia desfazer o pensamento de Leôncio, que era uma pessoa duríssima, né? Nem se desviava da atenção dele. Aí, antes que o nosso instrutor pudesse retornar ao fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram o hino, né? E aquele hino que ela vai, o André deixa aqui, que é o Salmo 29. Então, fui pesquisar a profundidade desse Salmo 29, né? E busquei aqui na internet que diz assim, o Salmo 29, o Salmo 90, né, de Davi. Ele diz assim, o Salmo 90, frequentemente chamado Salmo de Moisés, é um dos salmos mais conhecidos e contemplados da Bíblia. Ele é um hino sobre a brevidade da vida humana e contraste com a eternidade de Deus. O salmo destaca a fragilidade do homem, a sua passagem como um suspiro e a necessidade de aprender a contar os dias para que se alcance o coração sábio, ou seja, dias melhores. Então, ele distribui aqui o Salmo começa afirmando que Deus é o refúgio,
né? O Deus é o refúgio em nossa geração. Aí fala da fragilidade do homem, né? O Salmo destaca que a vida humana é passageira e que os dias dos homens são como um suspiro, é um sopro perante a nossa vida imortal, né? A necessidade que nós temos o dia, né? O versículo enfatiza que a vida humana ela é curta e que se deve aprender a usar a vida com um propósito voltado para Deus, né? O clamor por misericórdia e graça, no Salmo ele inclui que o pedido de misericórdia e graça a Deus para que o povo busque íntima dele e interior. Eu acho que minha internet deu uma paralisada, né? Então, ele aqui ele bota a esperança e o futuro, que traz também esse salmo, né? Apesar da brevidade da vida, o salmo expressa a esperança no futuro e no poder de Deus e nas possibilidades de alcançar as recompensas eternas. Então, você vê a profundidade que tem esse salmo, em que ela, naquele momento em que eles estão entoando esse Salmo 90 de Davi, que é considerado o Salmo de Moisés, como ali, aquele ambiente, ele é tomado, né, por energia, por fluidos salutares, né, que ele chega a falar aqui, terminado o cântico melodioso e tocantes que nos recordavam o pensamento sublime, indomável e inovidável Salmo de Davi, o instrutor retornou a palavra e informou que, não obstante, ainda para uma nova jornada, ele ia encontrar com Matilde, já que Matilde tinha antecipado a chegada dela àquele local onde eles tinham combinado, ela e Gúbio, né? E evidenciando, já no final da página, evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades à vida no drama de Margarida, informado acerca da renovação de muitos companheiros dele, agora francamente inclinado ao bem, entediado da ignorância e do ódio, Gregório resolve, né, ir lá buscar Gúbio, procurar Gúbio para tirar, como nós falamos no dia de hoje, satisfação com Gúbio, né? E nós vemos muito isso para quem trabalha nas tarefas mediúnicas, quando um grupo ampara um determinado irmão, nessas condições que Gúbio tinha amparado todos eles, sempre vem alguém cobrando por que nós aliciamos ou tomamos alguns amigos deles. Onde estão meus comparsas que você reterou eles? Então, você vê, ele vai se preparar para buscar tirar satisfação com o Gúbio. Então, o Gúbio vai deixar umas lições que, para todos nós, né, que serve e que Jesus deixou para que nós também cumpríssemos, né? Quando ele nos convida, no momento em que nós estamos sendo insultados, que nós demos sempre a outra face. E o homem orgulhoso ele não consegue entender a outra face que Jesus queria nos convidar a colocá-la, né? Nós, muitas vezes, em virtude da nossa ainda pequenez espiritual, né? Faltou a minha palavra, nós não entendemos que Jesus quis nos dizer, né? Que nós não revidássemos. Nós trazemos em nós aquele ponto de honra, né?
que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, muitas vezes, como quando somos atiçados em determinadas falas, nós revidamos à mesma altura, né? Nós ainda partimos para dentro dos atritos por não entender o que Jesus convidava, que é melhor nós buscarmos o silêncio, fazermos uma prece, nos acalmarmos para falar, do que revidar. Então, ele vai trazer essa recomendação para aquela equipe que vai estar com ele no momento em que Gregório chegasse. Então, ele vai dizer que não deveríamos receber os duetos e o insulto de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competíamos observar-lhe, num gesto de compreensão, a dor que se lhe cristalizava no espírito oprimido e inconformado, vendo-os nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir senão ele próprio. Porque se nós, quando recebemos insulto de qualquer pessoa, né, em qualquer momento da nossa existência, nós seguíssemos ao menos a recomendação que Chico deixou para a gente, que tomasse a água do silêncio, nós compreenderíamos a fala de Jesus. Nós não revidaríamos, não entrávamos no mesmo campo vibratório em que aqueles que veio nos atingir, nós desceríamos para entrar, como nós conhecemos no dia de hoje, nas confusões, né? Nos atritos, nas disenções, muitas vezes que acaba em até extermínio de existência, né? Então, ele vai continuar dizendo que o pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos entregássemos uma reação espiritual armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação da providência de Matilde, né? Porque se o convite de Gúbio era para que todos ali se mantessem em oração, em bons pensamentos, né, em silêncio, ouvindo tudo aquilo que veria de Gregório, estaríamos todos ali. Eu vou botar todos porque é uma tarefa que cabe, a gente não sabe, nós não sabemos como vai ser os nossos dias vindouros na esfera espiritual, mas que a gente grave no nosso inconsciente aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Nós íamos criar uma desarmonia muito grande para o momento em que ela vai se materializar para receber o filho. Não é isso? E deixa eu ver meu tempo, 44, né? Eu vou dar uma adiantada naquilo que eu busquei e gostaria de ver se alguém tem 5 minutos para ver se alguém tem alguma colocação nesse trecho dessa fala do Gúbio, dessa recomendação do Gúbio em relação aos insultos que viria de parte do Gregório. Acho que você pode seguir, Fernando. Posso seguir, né? Então, eu vou buscar aqui, que o tempo já está nos chegando. Já para o momento em que Gregório vai chegar, onde Gúbio ali se põe ali em oração, e ali ele vai se preparando para a materialização de Matilde. E o Gregório chega, né? André narra que alguns minutos se desdobraram, apressado, e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campos vestidos com palavrões
que se caracterizava pela dureza e a violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, ou seja, eles estavam ali como tudo transformados, né, em animais, né, que nós conhecemos na nossa doutrina da zoantropia e a licantropia, né? Estavam tudo transformado ali em formas de animais. Você vê a figura como era para aqueles espíritos que estavam há tanto tempo naquele processo de imantação e hipnotização, né, em virtude das suas consciências, né, tudo transformado em animais, né? E coloca assim, noutra circunstância, senão a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado mais Gúbio, né? Eu também teria corrido. Confesso que se me deparasse com a cena dessa, eu era o primeiro a meter o pé. Mas você vê que Gúbio, né, com aquela superioridade moral, né, conhecia por experiência própria, e ali ele se mantinha resoluto, imperturbável, emitindo, olha só, ondas de luminosidade intensa, vinculando forças magnéticas imponderáveis que dirigiram sobre nós como nos supria de recursos necessários aos procedimentos irrepreensíveis. E ele disse que o sacerdote da sombra avançou, né, para o nosso orientador, a semelhança de um general. Então, ele vai ali, quando ele parte para cima de Gúbio, fazer aquilo que nós estávamos conversando, né? Atiçar, provocar a Gúbio, né, para que ele vá para o embate com ele. Manda que Gúbio, né, chama Gúbio de miserável hipnotizador, de servo ingênuo, né? Onde alinha tuas armas para o duelo desta honra. Se fosse nós, né, nós já tínhamos partido para o revide. Né? Nós já tínhamos partido para o revide. Não contente em prejudicar nos projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste-me numerosos colaboradores meus, em nome do mestre que não ofereceu aos que acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Veja as palavras de um espírito quando ele está tão distante de Deus, né? Tão revoltado contra aquilo que ele, ao chegar no plano espiritual, não encontrar aquilo que ele esperava. Né? Não encontrar aquilo que esperava. Então, ele provoca Gúbio, dizendo como é que Gúbio acredita naquilo que Jesus, né, que veio trazer só o amor, só o bem, ensinar só tudo que nós temos que caminhar, tinha oferecido e foi terminar no madeiro, né? Então ele vai dizer: acreditas porventura esteja eu disposto por minha vez a aceitar princípio que relaxa a dignidade humana, mostrando lá no livro Céu do Inferno o quanto ele ainda é um espírito totalmente endurecido, né? Voltado ao seu orgulho, ao seu egoísmo, né? Como a própria Matilde vai falar para ele quando recebe ele aqui, que se materializa para ele, que ele reconhece e fala mãe, mãe, e ela começa a abrir aquele diálogo com ele, em que ela fala para ele e deixa as lições para ele do que ele fez na vida e ficou tão apegado aos bens, aos tesouros imperecíveis da vida, né? O Gregório. Então, você vê que ele desencarna levando na sua consciência que, ao desencarnar,
ele teria os mesmos títulos que ele teve quando encarnado. E aquilo ali cria uma revolta tão grande em que ele busca, né, esse ódio e essa ira contra Deus, culpando a Deus por tudo aquilo que ele deixou de fazer do bem, né? E ela retorna, ela faz um diálogo tão bonito que estou vendo aqui, não tem um tempo hábil para ler o resto do capítulo, e à medida em que ela vai dialogando com ele, vai trazendo ele para ela através da principal ferramenta que Jesus trouxe para cada um de nós, quando ele nos convida a nós nos amarmos ao outro, como ele nos amou, ou então mesmo a outra lição que ele deixa para que nós amemos o nosso inimigo, né? Que nós possamos perdoar os nossos inimigos, e ele consegue ali desmaiar, né? O Fernando, a gente estava falando que uma irmã disse que se decepcionou porque esperava um final melhor. Mas para nós que trabalhamos nessas linhas de trabalho mediúnico, sabemos que esses espíritos, nesse momento, quando são aparados por esses benfeitores, por essas entidades amigas, eles geralmente são colocados em sonos reparadores para que possam mais tarde, no decorrer desse atendimento no plano espiritual, nesse tratamento que ele irá passar, ele despertar um pouco melhor, tendo em vista que toda essa grupagem de espíritos já estão se preparando para retornar ao corpo físico para uma futura reparação. Então, eu agradeço a oportunidade de pesquisar, de estudar, porque eu vi tanta coisa desse capítulo que não daria tempo da gente ficar aqui estudando. E obrigado à casa e a todos. Fernando, sobre o que você falou agora no finalzinho, que a pessoa disse que se decepcionou com esse final, eu estava vendo estudo sobre esse livro e eu, como professora, né, que fui de literatura também, é, e um livro O Guarani, de José de Alencar, o final, eu sempre dizia para os meus alunos que fica a cargo do leitor, né? Peri e Ceci desceram da copa daquela palmeira e povoaram novamente lá, né, o Ceará e tal, ou eles morreram. Fica a cargo de cada um. Então aí eu estava vendo um estudo sobre esse livro que por exemplo, André Luiz volta para nosso lar. Os Sim, outros também vão para onde, né? Que a gente deduz, né? Fala assim, né? sim, Aqueles espíritos que estavam com Gregório debandaram, sumiram, sim. Foram não é todos para isso? acolhido, né? Não, eles são todos acolhidos, né? Cada Aqueles que um. estavam com Gregório, Isso, eles fogem ali naquele momento, mas à medida, quando a gente é isso, você falou da interpretação final, que à medida em que eles vão se despertando, porque quando cai um chefe de gangue e o resto também não procura mudar também, assim vão ser esses espíritos. Vê se Gregório ele se rendeu, mas mais aí, tarde eles vão buscar, aí a gente eles vão interpreta ser que eles com auxiliados. certeza vão ser Sim, acolhidos, assistidos, né? Porque o livro sim, não deixa isso aham. claro, Não, não, ele deixa né? A aberto, gente mas você vê que por todos eles que foram acolhidos, certamente eles, na medida em que eles se despertarem e ter a mesma vontade dos outros, todos eles serão acolhidos, porque, como Jesus falou, nenhum com deles ficará para certeza trás. ficará para Não é isso? trás. Isso aí. E o que é lindo desse livro, que a gente vê dos personagens que estão nesse livro, só André Luiz não está atrelado a nada dessa história. A André Luiz é um convidado ali para a tarefa. Você vê Gúbio está atrelado a Margarida, né? É, Gregório atrelado a Margarida,
Leôncio atrelado à família do Saldanha e Matilde, mãe do Gregório. Só quem não Todos tem uma têm. vinculação ali é André É o Luiz. André Luiz. Né? O André Luiz é como Helena costuma fazer, o repórter que traz para a gente essas belezas para a gente aprender. Para nós, espíritas, fica mais claro nós entendermos esse desmaio, esse sono do Gregório, porque a gente sabe que ele está em tratamento. O espírito, quando assim é acolhido por esses benfeitores, ele já está em tratamento. Ele não quer dizer que ele vá estar sendo atendido como foi o Saldanha, né? Porque o Saldanha era um espírito escravizado também por ele. É um Isso aí. espírito, como fala o céu e o inferno, um espírito arrependido. O Saldanha está na categoria, o Saldanha não, o Gregório está no espírito, naquela categoria de espírito, se nós retornarmos ao céu e inferno, de endurecido, em que muitas vezes o orgulho e o egoísmo faz com que ele não desperte naquele primeiro momento. E a lição que é dada também ali, Gregório, né? Isso tudo aí se passa no ambiente europeu, né? Ele esteve Sim, 700 anos, né? sim, Nas trevas aí. A questão da espada, né? Dele é. deixa a Ele espada traz. cair. Gente, o simbolismo que isso tem é Isso muito tem. grande, né? Porque ele trazia nesse simbolismo tudo que ele representou quando teve à frente da igreja, a É. imposição, né? Poder que o, ele tinha, ele o poder manteve que ele depois, tinha. né? Vocês depois procuram o Papa Gregório na Wikipédia e vai abrindo as leis que ele formalizou, tudo, você vê É, que já vi. demonstrava o quanto ele era orgulhoso. Uhum. Tanto que as falas de Margarida é para que ele descesse desse orgulho que ele ainda mantinha, né? E só a gente vê que só o amor, né? Só o Fernando, amor. Fala, Chiquinho. uma outra situação também, né? As pessoas que se apegam ao poder, algumas pessoas não têm, né, ainda o preparo para assumir determinadas funções. Aí ela se acha assim, né, invencível e essas coisas todas e vai fomentando mais orgulho, mais ódio, mais Uhum. revolta, que acha que pode tudo e tá isenta de qualquer coisa que possa prejudicar, né? E como isso Existe dentro, acontece, né? A existe Lohane tinha dentro, levantado a mãozinha. Fala, Lohane. Boa noite. Boa noite, Lohane. Então, eu pesquisei muito sobre o Gregório e achei muita coisa assim interessante, que ele teve uma importância muito grande até dentro do direito canônico, né? E a Santa Inquisição foi instituída por ele, as cruzadas. Isso. E aí eu fiquei me perguntando, né, como que uma pessoa sabe que eles estudam muito, né, até os padres, né? Como que uma pessoa possa estudar tanto ali sobre Jesus, sobre tudo, e chegar da forma, né, ficar da forma como ele ficou, né, aquela revolta, né? Eu não sei se foi pela época ali que ele viveu, né, que teve essas questões todas que eu acho que foi uma violência, né, essa Santa Inquisição, as cruzadas e tudo, que deixou ele assim, né? Mas aí a gente vê a importância que a gente tem, assim, a responsabilidade de estar estudando, estar entendendo e, e colocar em prática, né, os ensinamentos de Jesus e é o que até o Chico falou, né? A gente tem uma responsabilidade muito maior, um compromisso maior com a espiritualidade a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né? E aí Sim, foi você está certo, o meio contribuiu muito, né? Porque aquela época, a época que tem a passagem dele no cargo, a igreja
católica mais antiga, quando essas criaturas tinham esse poder, eles se apegavam muito, né? Você viu a mudança que ele fez em todas as leis. Então, o Livro dos Espíritos ele é bem claro quando Kardec pergunta o que atrapalharia o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual, e que ele diz que o orgulho e o egoísmo, que tudo ali está atrelado à vaidade, né? A vaidade, tudo que coloca o ser humano ao descaminho, está nessas duas irmãzinhas, dois companheiros que andam juntos, né? Que é o orgulho e a vaidade. Faz o apego, como o Chico falou, que ele se apegou, como Matilde falou, aquele cargo dele, e quando desencarnou, que se viu fora do corpo físico, sem a posse de tudo aquilo, aí que vem a revolta, achando que Deus era injusto com ele. Fernando, só para não perder o foco, né, do livro em si, né, já havia um plano da espiritualidade para Gregório. Tanto é que a Matilde, no capítulo anterior, já começou a trabalhar a Margarida para que tivesse Sim. uma encarnação onde o Gregório, provavelmente adormecido, ele vai passar por algum tipo de assistência, né, para se preparar para esse novo papel que ele vai representar junto com Matilde na próxima encarnação. Então, já tinha, mais ou menos, a espiritualidade já sabia o que ia acontecer, o desenlace. Sim, Deus ele é justo, né? Fala, Chiquinho, vai falar? Não, Fernandinho, é a cada nossa hora. Tá, não, eu vou pedir aqui a Eslane para ela encerrar. Só agradecer você, né, o Fernando, porque você hoje foi o nosso facilitador. A gente agradece aí a tua presteza, a tua clareza naquilo que foi colocado para todos nós. Eu que agradeço que É essa como nossa. diz o professor Adilson, ele é o regra 3. É Faltou gente, isso. ele tem que assumir. Eu lembrei, estava falando disso, que isso aí é bom porque a gente tem que ler o livro, obrigatoriamente, porque você nunca sabe se a pessoa que vai vir para o estudo vai estar naquele dia, né? Que imprevistos acontecem. Quando o Islane, trabalhador, querida, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, vamos terminar? vamos. Então, nesse... Informando antes da prece que o que a Jane informou, não sei se todos que entraram depois ouviram, né? Semana que vem, recesso, que é feriado, e na outra quinta, Zé Henrique para fazer o fechamento desse livro, o seminário, tá? Bem, então, vamos lá, queridos irmãos, nesse momento, vamos agradecer a Deus a oportunidade que foi nos dada nesses 9 meses, estudando esses 20 capítulos, 20 irmãos que trabalharam para poder trazer para nós o esclarecimento de cada página. Queremos também agradecer a André Luiz, a Francisco Cândido Xavier, a oportunidade que nós estamos tendo de estudar as obras em busca do nosso melhoramento moral, intelectual. Nós abrimos a porta dos nossos lares nesses 9 meses para receber cada irmão, cada capítulo e fazendo com que a gente pudesse mais tarde repensar os nossos passos nessa jornada. Então, Pai, só agradecimento e pedimos que nós possamos continuar, que a Associação Espírita Fraternal, juntamente com outras casas, possam facilitar esses estudos para que nós possamos a cada dia melhorar as nossas jornadas. Então, Pai, obrigada por tudo. Obrigada por Senhor estar presente em nossas vidas, ser a nossa esperança nas nossas jornadas. Muita paz a todos e desejamos que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.
Obrigado, Graças a Elisane. Deus. Obrigado a todos. Boa noite a Tchau. todos. Tchau, gente. Boa Boa noite a noite. todos. Uma boa Tchau, noite a gente. Boa todos. noite. Boa Fernandinho, você brilhou, noite. Fernandinho. Até amanhã, Obrigada. Foi Chiquinho. ótimo. Obrigada, Fernando. Foi Muito muito bom. bom. Nada. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.